Eu olhava para o meu pai que, sem perceber, se confiava a uma mocinha como eu, de cujos pensamentos e hábitos eles tantas vezes havia zombado. Sentia o cheiro de sua brilhantina. Revia-o sentado à mesa com o jornal aberto e o anel de ouro no dedo, enquanto, me observando, balançava ironicamente a cabeça. Então, penalizada por aquela recordação, disse: Venha, papai, enquanto eu o ajudava a atravessar uma rua. Assim que entramos de volta, meu pai perguntou à Sista se o jantar estava pronto, e, embora ainda fosse cedo, mandou-a servir. Sista não ousou perguntar nada. Pôs a sopeira no centro da mesa e depois ficou atônita, as mãos entrelaçadas sobre o avental preto, fitando o lugar onde a patroa costumava se sentar. Minha mãe tinha o hábito de dobrar seu guardanapo no formato de um coelhinho. Naquele momento, a visão daquele guardanapo me enternecia como os brinquedos de Alessandro que ela conservava devotamente numa gaveta. Caíram, para além da janela, as diletas sombras do crepúsculo que às vezes nós esperávamos juntas, e eu estava sozinha. Surpreendi-me ou substituí-la nos gestos por ela executados até a véspera. Preparei o prato para a cista e, ao estendê-lo, me ocorreu usar as mesmas palavras com a mesma cadência afetuosa. Ao ouvir minha voz, papai ergueu a vista do prato e me olhou. Se deu conta de que eu já era uma mulher e, como no aspecto e nos gestos, me mostrava muita semelhança à minha mãe. De imediato viu em mim uma adversária. Cista mordicava um pedaço de pão sentada num canto, e o silêncio permanecia entre nós como uma zona de gelo sobre a qual ninguém ousaria se aventurar. Mas logo ouvimos passos apressados subindo as escadas. Eu dei um salto radiante, corri à entrada e abri a porta. Direi que ainda agora passamos tantos anos, quando volto a minha mãe com um pensamento, com frequência me acontece revê-la como ela era naquele instante. Apertava junto ao peito um grande buquê de rosas que lhe fora oferecido, e do casaco lhe fugiam as fibras de um vestido azul, como se ela não tivesse conseguido retornar ao seu modesto aspecto cotidiano. Tinha os cabelos um pouco desarrumados e o rosto corado, por demais atraente. Apoiou-se na parede como era para se proteger de uma tontura repentina. Sandy, murmurou, e me pareceu que ela jamais pronunciaria meu nome com tanta doçura. Ela repetia, semicerrando os olhos. Estava linda. Eu queria que ela se deitasse em minha cama com um vestido que fora de Ofélia e me contasse a lenda do seu dia como me narrava as histórias de Shakespeare quando eu era menina. De súbito, nossa feliz intimidade foi interrompida pela voz do meu pai que vinha da sala de jantar. Era uma voz que possuía mãos enormes e denso pelo escuro, a voz dos ogros das fábulas. Leonora chamou. Repetiu com força, porque ela demorou a responder. Em seguida, ele apareceu na entrada e minha mãe, nem um pouco intimidada, acolheu-o com um sorriso. Estava tão feliz que, ao menos naquela noite, experimentava a ilusão de vê-lo compartilhar sua alegria. Senti que ela queria ir ao centro e ao encontro dele, cordialmente, falar-lhe de Rave, e queria que ele a escutasse, participando de sua alegria. Tampouco me envergonho de admitir que isso parecia de todo natural, já que eu não via nenhuma relação entre um vínculo que os mantinha unidos e os sentimentos que a ligavam a Raven. Venha comigo, ordenou-lhe ele, encaminhando-se para o corredor. Mortificada, minha mãe o seguiu de imediato. Parecia muito jovem, talvez por causa daquele casaquinho que mal lhe cobria o vestido. Uma garota surpreendia ao retornar de um baile ao qual tivesse ido às escondidas. Antes de entrar no quarto, deixou cair as rosas. Eu as recolhi num impulso, espetando as mãos. Depois, sem sequer me olhar, fechou atrás de si a porta cinza. Sentei-me ali fora, no piso de tijolos vermelhos, e grudei o ouvido na fresta. Sista havia tentado me arrancar dali e depois se agachara e agarrara no meu lado, no chão. De início houve um silêncio. Por fim, escutávamos a voz do meu pai carregada de um ódio pungente que eu nem sequer acreditava que ele possuísse. Esta é a última vez que você vai à Vila Percy, dizia. Então, imaginamos que ele a puxara pelo braço e a apertara com força, porque ela soltou um gemido abafado. Minha mãe falava baixinho, não ouvíamos suas palavras.
Meu pai respondia no mesmo tom. Parecia que ambos tinham vergonha do que diziam um ao outro. Aquele duro confronto me aterrorizou tanto quanto o silêncio que outrora acompanhava as noitadas de amoroso entendimento e de serenidade vividas por eles, e me reconduziu com o pensamento àquelas horas nas quais eu experimentara pela primeira vez a amargura da minha solidão de filha, diante da cumplicidade perturbadora dos meus pais. Descobri o quanto era sempre terrível aquilo que acontecia entre um homem e uma mulher quando estavam sozinhos. Relembrei o que Fulvia me dissera sobre o modo como se fazem os bebês. Não era um ato feliz, luminoso, singelo como deveria ser aquele em que se transmite a vida, e de fato, para realizá-lo, escolhia-se o escuro e o segredo da noite. Nas vozes rancorosas que eu ouvia para além da porta cinza se manifestava toda a miséria da intimidade que um homem e uma mulher estabelecem, e até o modo deles se amarem, pelo que eu saiba, me parecia tão horrível e vulgar quanto a luta a qual eu estava assistindo. Vou te trancar aqui dentro, ele dizia. Aqui dentro, entendeu? Aqui. Consternada, apertei a mão de Sista. Imaginava minha mãe acuada entre o grande leito de ferro onde tia Catarina morreu e a cômoda negra, com um tampo lívido de mármore. Imaginava seu corpo delicado, oprimido por aquela mobília lúgubre. Por favor, Aliberto, por favor, dizia ela com voz implorante, dolente. Eu te suplico, eu te suplico. E ela, como se arrastasse de joelhos, logo ela, tão altaneira e leve, como se até se aniquilasse diante daquele mesmo homem que eu reconduzira à nossa casa compassivamente, pendurado ao meu braço. Virei-me para a Sista aterrorizada. Precisamos salvá-la, temos que fazer alguma coisa para salvá-la. Sista não me respondeu. À luz mortiça que pendia no meio do corredor, eu via sua sombra magra, apoiada na ombreira da porta. Seu rosto estava paralisado, de cera. Muitas vezes me acontecera vê-la preocupada com o breve atraso da mamãe, temerosa de que esta não voltasse mais, e me espantou que, num momento tão grave, ela conseguisse manter aquela rígida imparcialidade. Precisamos salvá-la, repeti, e ela se mantinha calada. Por fim, quando eu a sacudi várias vezes pelo braço, perguntando: O que podemos fazer? Diga, vamos, me diga o que podemos fazer. Ela, sem mudar a expressão petrificada do rosto, disse: O que você quer fazer? Ele é um marido. Depois daquela noite pavorosa, nossa vida recomeçou exatamente igual a que sempre havia sido. Meus pais tampouco supuseram que um momento eu escutara tudo o que acontecera entre eles. Por isso, continuaram a se tratar reciprocamente da mesma maneira como se tratavam nos dias que tinham parecido o concerto. Apenas uma mudança ocorrera. Eu sabia, àquela altura, o que acontecia quando eles se trancavam no quarto de casal, e, portanto, o tom afável que usavam para se falarem me parecia um fingimento insuportável. Ao mesmo tempo, a partir daquele momento, minha mãe parou de me relatar a crônica de seus dias na Vila Pice, e o fato de eu não a interrogar ansiosamente na volta, como fora até então, provara que eu intuíra as razões de sua reserva e de seu silêncio. Grande parte dos acontecimentos que narrarei de agora em diante, e que não se deram em minha presença ou no âmbito de nossa casa, eu vim a saber após sua morte pelas narrativas de Lídia e por um caderninho que achei escondido no piano, no qual mamãe anotava seus pensamentos. Assim, para mim, foi bastante fácil reconstituir os fatos. Poucos dias após o concerto, Rave se declarou para minha mãe. Isso devia ter acontecido em 21 de maio, já que a data na caderneta estava sublinhada 2 vezes, e naquela página a caligrafia dela, alta e sinuosa como uma fita, escrevera por toda parte: Eu te amo, Eleonora. Aquele relicário foi a única joia que me restou dela. Minha mãe abandonara quase totalmente seus alunos, e eu soube mais tarde, a partir do momento em que havia conhecido Rave, não mais quisera receber da família Pierce nenhum pagamento. No fim do mês, entregava um envelope ao marido, como fizera por muitos anos. Era o preço de sua liberdade durante todo o dia. Pagava-lhe pontualmente, talvez com um leve toque de desdém. Aqui está o dinheiro, Heriberto. Sista fizera muitas viagens ao Monte de Pieta, e quando meu pai, após a morte da mulher, abriu as gavetas dela,
encontrou no estojo de cetim vermelho, além do relicário, apenas um maço de apólices reunidas por um grampo. Minha mãe me falou claramente dos seus propósitos por volta do final do mês de junho. Era sábado, um dia quente. Papai saíra todo vestido de branco e com uma gravata azul de laço. Eu lia perto da janela e minha mãe estava sentada junto de mim na poltrona. Pouco tempo antes, me permitira ler romances que ela mesma, aliás, vinha me sugerindo quais e traçando para mim uma espécie de programa ideal. Recordo muito bem que naquele dia eu estava lendo a história de Emma. Era um livro que minha mãe devia ter relido várias vezes, porque parecia muito usado e alguns trechos estavam sublinhados. Às vezes, aqueles trechos revelavam impulsos e sentimentos dos quais ela, apesar da nossa intimidade, jamais ousaria me falar. Tropeçar numa daquelas confissões involuntárias enquanto eu acompanhava um enredo de romance, com frequência me deixava constrangida, me fazendo temer ter cometido uma grave indelicadeza. Ademais, eu não tinha simpatia alguma por Emma, e embora minha mãe gostasse muito dela, e não queria conhecer as remotas afinidades que ela descobria nesse personagem, assim como não queria reconhecer as causas que a tinham levado a desposar meu pai. Estava me debatendo entre esses pensamentos quando minha mãe disse: Hoje não vou sair, Sandy. Preciso falar com você. Virei-me para ela agradecida. Ficaremos aqui diante da janela? Sim, claro, respondeu sorrindo. Encostei-me à poltrona dela e permanecemos satisfeitas em silêncio. Eu nem me perguntei o que ela pretendia me dizer, embora tivesse ficado surpresa com a gravidade de seu tom. Desfrutava do fato de estar em sua companhia, no círculo do seu olhar. Sentia a felicidade correr dentro de mim como uma água tranquila. Assim me acontecia com Francisco, em nossos primeiros encontros. Pouco depois, minha mãe, olhando lá para fora, me perguntou: Sandy, você gostaria de sair daqui? Um nó espinhoso fechou minha garganta e meu coração começou a bater acelerado. Temi que ela quisesse me afastar de si, me adulando com a novidade de uma viagem. Com você? Perguntei num sopro. Comigo, claro. Sim, mãe, exclamei, e acrescentei baixinho, quase a instigando a executar uma ação arriscada em mar. Vamos embora. Ela não respondeu de imediato nem se virou. Seus olhos espelhavam o céu que se afastava e avistava pela janela aberta. Depois repetiu num sussurro: Vamos embora. Pelo seu tom de voz, compreendi que essas palavras eram um pensamento constante, uma obsessão, que aquela frase se repetia dentro dela a cada momento. Quando estava acordada à noite no grande leito, quando ia e vinha pela casa, permanecia sob qualquer outro pensamento, qualquer outra palavra que ela pronunciasse. Vamos embora. Ela balançava inutilmente a cabeça para expulsá-las. Circundava-na, zumbiam, envolviam-na, estavam no próprio ar em que ela respirava. Vamos embora. Devia ser um alívio pronunciá-las em voz alta finalmente. Era como se livrar delas, aceitando-as. Iremos para além da fronteira, sabe? Para a Suíça, talvez. Ela parecia estar inventando uma brincadeira, como fazia quando eu era criança, fingindo partir comigo para as cidades estrangeiras onde a vovó estivera representando. Viveremos no campo, longe das cidades, nos grandes condomínios, das ruas superlotadas e dos bondes que estridulam a noite inteira. Assim que sairmos de casa, já teremos os pés na grama, e eu terei um grande piano, um aposento inteiro para o piano. Eu a seguia na brincadeira, gostava de lançar nesse desenho de nossa vida futura todos aqueles desejos que até então eu jamais esperara satisfazer. Eu vou sair para passear, dizia, e voltarei para casa através dos bosques, guiadas pelo som de seu piano como pelo cometa de Belém. Ela assentia com um acento da cabeça. Certo, e no inverno tudo estará sepultado pela neve, inclusive nossa casa. Ficaremos trancadas com pianos e os livros. Acenderemos o grande fogo na lareira. Continuava a falar baixinho. Paisagens e dias se sucediam em minha imaginação como num espetáculo. Maliciosamente eu imaginava papai ao voltar para casa na noite de nossa fuga. Ele nos chamaria com sua voz impaciente e irônica.
mas o silêncio acolheria e agigantaria suas palavras. Eleonora, chamaria ele. Alessandra, eu ouvia sua voz de início irritada, depois raivosa e por fim angustiada. Via o gesto com que ele escancararia a porta dos aposentos onde a tétrica mobília o guardava para sufocá-lo e oprimi-lo, como havia oprimido minha mãe por muitos anos. Sandy, mãe, seguiu-se um silêncio. Depois, ela se virou e olhou para mim, séria, me convidando a sair do mundo fantástico que aquelas imagens haviam suscitado ao nosso redor. Sandy, não estaremos sozinhas. Mamãe, respondi sorrindo. Em nenhum momento pensei que partiríamos sem ele. Sua mão pousou na minha e a apertou com força, como se ela quisesse me fazer entrar em seu íntimo e em seus sentimentos e problemas. É uma coisa muito grave, continuou. Você não pode viver aqui dentro. É uma coisa muito grave, repetiu ela, me interrompendo. Eu queria que você compreendesse isso. É uma coisa da qual uma mãe nunca deveria ousar falar à própria filha, a uma jovem. Mas, na verdade, e talvez esse seja um dos meus erros, eu nunca pensei em você como numa filha. Creio que nunca a tratei assim. Sempre a tratei como uma mulher desde quando você nasceu e a acompanhei dia após dia, consolando-a, encorajando-a. Eu já sabia o quanto é difícil ser mulher porque uma mulher na realidade nunca tem uma infância de verdade, é sempre já uma mulher, desde quando tem apenas poucos anos ou mal sabe falar. Talvez eu tenha errado. Temo realmente ter errado, porque com essa minha atitude você acabou crescendo frágil e indefesa como eu. Quando você era muito pequenina, eu gostava de me iludir imaginando-a como um menino, como Alessandro. E depois, um dia a vi aqui, sentada à janela. Você era muito pequena e eu te perguntei o que estava fazendo, se não se entendia tão sozinho. E você disse não. Foi sua resposta. Estou muito contente. E eu, naquele momento, recordei uma janela junto à qual me sentava por longo tempo quando morávamos com a mamãe e o papai em Buleno. Eu conhecia o significado da solidão precoce, sabia que você iria sofrer, que muitas coisas iriam feri-la, mas de outras você faria sua glória, porque havia em você, como em toda mulher, a capacidade de se mostrar em um ser extraordinário, maravilhoso, um objeto de graça e de harmonia, como uma bela árvore ou uma estrela. Como uma mulher, em suma. Uma mulher, Sandy, é todo o universo, tem o mundo inteiro em si, em seu ventre, o sol e as estações, e o céu que envolve os campos e as cidades. Ela fez uma pausa, depois recobrou. Não sei como chegamos a falar de tudo isso. O que eu te dizia no início? Minha mente está confusa. Você dizia que partiríamos logo, sugeri. Então minha mãe se levantou no ímpeto. Eu a vi andar de um lado para o outro pelo aposento, parecendo não conseguir conter a impaciência. Torcia as mãos, olhava ao redor procurando nas paredes, nos móveis, os sinais de sua vida monótona, dos seus dias sem surpresas. Ir embora daqui, ir embora daqui. Ela falava, sentindo estar salva àquela altura da cidade e da cilada que durante anos aqueles aposentos haviam armado para ela, com inexorável tenacidade das areias movediças. Sair daqui, sair daqui. Abriu a porta da saleta e dali veio o bafo de mofo que as poltronas trazidas do abruzzo nunca tinham perdido. Gritou como um insulto, no vazio escuro do aposento. Depois começou a rodopiar com leveza. Dizia com voz cantante: sair daqui. De repente parou. E Sista? Ficou indecisa por um instante e finalmente decidiu. Depressa, vá chamá-la. Encontrei Sista remendando na cozinha. Venha, sussurrei pegando-a pelo braço. Venha, venha aqui. Mamãe não foi ao encontro dela animadamente. Escute, nós vamos partir e você vem conosco. Para onde? Perguntou Sista, espantada. O que te importa saber para onde? Você vem conosco. É um lugar belíssimo. Tem árvores, vacas, pastagens. Você vai ver. Nós vamos seguir e sair daqui, entendeu? Nós três. Vamos embora.
Inebriada, mamãe recomeçara a girar com graça pelo aposento. Suas mãos se fechavam e se abriam em leves acenos de adeus. Voltou para perto de nós e nos envolveu num abraço. Minhas queridas, minhas queridas, minhas. Depois nos confidenciou que logo partiríamos. Passaram-se cerca de 2 semanas sem que minha mãe tomasse de mencionar nossas intenções de fuga. Contudo, eu percebia que no momento de sair, ela me abraçava com mais ternura ainda de que de costume e me tranquilizava. Eu volto logo, querida. No tom afetuoso e exaltado, como se quisesse dizer: tenha mais um pouco de paciência. Essa expectativa secreta me mantinha constantemente no estado de excitação que para mim era difícil dominar. Eu temia que alguém notasse minha rara louquicidade e a energia incomum que animava todos os meus gestos, embora o verão, os dias compridos, as férias tivessem transmitido inclusive aos outros habitantes do condomínio uma nova euforia. No pátio, as plantas haviam florido, e movida por um vento penetrante, a roupa branca estendida para secar ondulava, crepitava, saudava alegremente. Das janelas abertas se via inflar as cortinas como velas. Os trajes de inverno tinham sido batidos com desprezo e sepultados nos baús. Encorajadas por um vestido novo, as mulheres sabiam um tom de voz, assumiam uma segurança renovada. Em suma, o enorme edifício cinzento se tornava risonho e sonoro, e a tarde respirava por todas as janelas abertas. O martelo do sapateiro batia com um toque revigorado e veloz, e a zeladora se sentava relaxada ao portão enquanto as filhinhas dos inquilinos se divertiam ao seu redor com brincos feitos de cereja. Eu saía frequentemente com Fúvia e nossos passos se harmonizavam num ritmo ágil e jovem. Conversávamos sem parar, sussurrávamos palavras no ouvido uma da outra, ríamos sem motivo ou por uma bobagem. O bairro, no verão, era completamente estridente de andorinhas. Nenhum bairro de Roma reconhece tão bem a voz das andorinhas como os do Prate. Bem cedo, pouco depois de nascer do sol, elas se perseguem em voos altos e jubilosos. Estridulam nos desafiando a alcançá-las, no azul velado do céu. Ao entardecer, porém, descem as ruas, afloram as janelas e gritam com voz desesperada, tentando se subtrair à insídia da noite. Depois, quando escurece, silenciam de repente, como os instrumentos ao sinal do maestro. Fúvia e eu, então, voltávamos apressadas ao grande edifício, onde já muitas famílias jantavam na penumbra a fim de economizar energia. Muitas vezes Dário nos acompanhava. Nunca marcávamos com ele um encontro de fato. Vai sair? Acenava ele a Fúvia na janela da frente. E ela respondia que sim. Saímos e Dário não estava à vista, mas logo o encontrávamos em nosso caminho, cada dia em um local diferente. Esperava fumando, parado na calçada, e espreitava nossa passagem com olhares lentos e indiferentes. Olá, dizia-lhe a Fúvia, e ele começava a caminhar conosco. Era um rapaz magro, tinha o queixo pontiagudo de uma raposa. Suas feições eram relativamente comuns, mas os olhos azuis e ao mesmo tempo profundos enobreciam sua fronte larga. Caminhava conosco sem falar. Muitas vezes, com um gesto nervoso da mão, tentava em vão ajeitar os cabelos lisos e desarrumados. Seu silêncio aborrecia Fúvia, que prometera a si mesma uma tarde alegre e aprazível. Falava ela própria, então, dos mais diversos assuntos, tentando despertar o interesse do jovem, mas, em geral, com pouco resultado. De início, eu não compreendia que prazer ela experimentava em se entreter com ele. Depois, contudo, pareceu inclusive a mim que o silêncio antipático de Dário era preferível à desenvoltura vazia de outros contemporâneos nossos. Estes pareciam decididos a encontrar uma transcrição original deles mesmos e fingiam, com algumas esquisitices, ter uma personalidade em comum. No entanto, se assemelhavam entre si de maneira realmente impressionante. Se vestiam de acordo com os mesmos critérios, falavam usando um jargão, como os soldados ou os marinheiros. E eu tinha dificuldade em me habituar a essa linguagem convencional que Fulvio, ao contrário, manejava com destreza. O que você fará quando adulto? Me ocorria às vezes perguntar a um deles. A essa questão, todos respondiam de modo irônico, e eu me via constrangido, como na escola mista, quando os colegas me ridicularizavam pelas minhas ótimas notas. Morreremos todos,
me respondeu um deles certa vez. Até você morrerá com sua nota 9 em latim. Vocês são garotas, não podem compreender tudo isso, dizia Dário, nos dirigindo um olhar afetuoso que rompia a frieza apática do seu rosto. Não é fácil falar essas coisas com vocês. Por quê? Eu lhe perguntava, ofendida pela diferença que ele tencionava estabelecer entre nós. E o que sabe ele mesmo? Dizia Fúvia. O que sabe ele do porquê? Pareciam todos perdidos numa triste solidão, mas em vez de se lamentar disso, ostentavam bastar até demais a si próprios e não precisar de nenhum apoio na vida, nem sequer o da amizade ou do amor. Afetavam um cinismo impiedoso, uma crueldade inútil, toda construída. Certa vez um deles se vangloriou de ter decepado um pintacilgo que a irmã tinha numa gaiola. Os outros riram, até Fúvia, até mesmo a doce e gorducha Madalena. Eu senti um calafrio e me rebelei contra aquela perdífua idiotice. Por que você fez isso? Perguntei a ele com veemência. Diga, não sem vergonha? Você me dá nojo. Os outros continuavam a caminhar, rindo, mas eu compreendi que se afastavam embaraçados, queriam nos deixar sozinhos. Cláudio, esse era o nome do garoto, ainda tentou rir, debilmente. Como pôde fazer isso? Eu insistia. Aos poucos, ele se enobreceu e ensobreceu. Os outros, àquela altura, já não podiam nos ouvir. Passeávamos por uma alameda larga do Monte Mário e se ouvia cantar dos passarinhos. O que eu devia fazer? Cláudio respondeu afinal, irritado. Senti ele que lhe queria desafogar uma raiva, uma impotência secreta. Sou covarde o bastante para implicar com os mais fracos do que eu. O que há? Perguntei afetuosamente. O que você tem? Ele se voltou para me olhar surpreso com o interesse que eu demonstrava. Pareceu me avaliar por um instante, perguntando a si mesmo se podia confiar em mim. Não sei, ele disse. Depois, temendo que eu atribuísse sua reserva à falta de sinceridade, acrescentou: Realmente não sei, Alessandra. Repetiu e me deu o braço. Ele tinha um braço magro, áspero, nodoso e suas mãos grandes demais para sua estatura. Vestia uma camiseta branca vazada e levava a jaqueta nos ombros. Dele emanava um odor acre de suor e de pele talvez não muito limpa, como de todos os garotos que conhecíamos. Eu supunha que ele se lavava um pouco de manhã, com pressa de escapulir de casa. Aquele odor misturado ao cheiro áspero do tabaco barato que ele fumava tornava-o mais querido para mim, em vez de me afastar. Você não está contente, não é? Perguntei a minha voz, olhando o vazio, como é quando internamente. Falava com Antônio. Não, respondeu ele no mesmo tom baixo, controlado. Como se pode estar contente? Não havia nenhum mal naquilo que estávamos dizendo, e no entanto percebi que Cláudio espiava ao redor. À direita se erguia um caniçal alto e rígido. As folhas, movidas pelo vento, cerceavam como se alguém estivesse escondido ali dentro para escutar. À nossa esquerda, contudo, víamos grandes conjuntos habitacionais de operários nas fachadas amarelas. As janelas eram grudadas, muito próximas, aos panos estendidos que se tocavam, criando um parentesco entre os moradores de cada andar. Como é possível estar contente? Perguntava ele. Não se pode falar com ninguém. É a primeira vez que eu falo, Alessandra, e parece que já me sinto melhor, liberado de um peso. Talvez somente a uma mulher seja possível falar com sinceridade. Eu não aguento mais. Baixei ainda mais a voz e me apoiei nele ao caminhar. Mas, na realidade, era ele que se apoiava em mim, como meu pai fizera na noite do concerto. Cláudio era 3 anos mais velho que eu e já parecia um homem feito. A amizade dele foi a primeira que estabeleci como uma pessoa do sexo diferente do meu. Eu queria repousar nele, confiar a ele meu peso de incertezas e de dúvidas, mas me deixou para consolar. Mas ele me pareceu e me precedeu, e isso já não foi possível. Nunca, nunca foi possível ser frágil. Deus meu, nem por um instante. Desde então, precisei aprender a ser o ombro que sustenta, a mão que segura, a voz que consola. Somente aqui, hoje, encontrei repouso. No entanto, eu temia que jamais pudesse repousar. Caminhávamos lado a lado, então, e Cláudio se apoiava em mim.
Eu tinha a impressão de que outros casais caminhavam atrás de nós, fingindo a mesma entrega amorosa, e em vez disso tentando unicamente se sustentar, homem e mulher, criar uma defesa sólida contra um perigo desconhecido que nos insidiasse de algum lugar. Você conhecia o irmão de Aida? Perguntei. Sim, respondeu ele. Está preso. Eu sei, disse Cláudio em tom baixo. Depois, de repente, continuou com um toque de desprezo na voz. É uma covardia, como depenar um pintacilgo, como se jogar da janela. É uma covardia, acredite, Alessandra. Uma rebelião é simples, bastam 5 minutos. Depois o sujeito já é um herói, e na prisão resta apenas se limitar à ordem, à reflexão, à paz interior. É preciso ter a coragem de continuar vivendo dia após dia com um pai que não te compreende, com uma mãe que te causa aflição. Viver, olha ali atrás de uma daquelas janelas, disse ele apontando o grande prédio amarelo. Ir à escola, calados, ao escritório, calados. Nunca perguntar nada, nunca se rebelar e enfrentar a vida fácil que progressivamente te envolve e te arrasta. Seguíamos os amigos, ouvíamos que eles falavam e iam um pouco adiante. Cláudio me apertou contra si, perguntando: Você me quer bem, Alessandra? Sim, eu te quero bem, respondi. Você me ama? Perguntou mais baixo, e impelia seu braço áspero contra o meu. Queria fazer de nós uma coisa só. Baixei a cabeça humilhada por lhe subtrair uma ajuda. Eu poderia responder que sim, algum lugar ou em meu lugar, Fulvio faria isso. Tamanha era a simpatia espontânea que a pessoa dele suscitava em mim, mas eu queria, sobretudo, ser sincera, e não me parecia que o sentimento que experimentava fosse amor. Eu conhecia a face transfigurada com que mamãe voltava para casa depois de ter encontrado Rave. Não respondi, e continuamos caminhando em silêncio até que os amigos se divertiram e se detiveram a fim de voltarmos para casa todos juntos. Na mesma noite, minha mãe segurou minha mão no corredor escuro junto à cozinha e me disse baixinho: Mais tarde vou falar com o papai e direi a ele que vamos partir. Você fica junto e, se eu não te pedir, não se afaste de mim. Ouvia, assumindo uma expressão seca e séria, como se tivesse impelida por uma vigorosa resolução. No entanto, nos últimos dias se mostrara mais conciliadora, mais dócil que de costume, dominando aqueles arroubos caprichosos que formavam sua fisionomia. Às vezes eu me perguntava, com temor, se ela renunciara à iniciativa tão ansiada. Contudo, esperava que desejasse apenas se fingir uma mulher como as outras, vencida, domada, em que fosse possível confiar. Coragem, respondi, tocando sua face com um beijo. Almoçamos. Meu pai falava das coisas de sempre, enrolava os fios de espaguete no garfo com um pedastino habitual e me espantava que ele não intuísse aquilo que estava para acontecer, não sentisse o ar inconfiável em que nos movíamos todos. Mas ele estava tão profundamente envolto em seu egoísmo que não poderia alcançá-lo. Bobagens, dizia sempre quando se mencionava alguém que sofria por um sentimento. Se tratasse de uma mulher, acrescentava: Vá procurar o que fazer. Sista tirou os pratos, os copos. Meu pai e minha mãe permaneceram em frente um ao outro, separados pela toalha branca. Ela, com o movimento, varria da toalha as migalhas de pão. Parecia desejar que tudo estivesse nítido e desimpedido entre os dois. Quando o marido fez menção de se levantar, reteve-o com o olhar e disse: Um momento, Heriberto. Preciso falar com você. Ele permaneceu à espera, sondando as intenções da esposa. De má vontade, se reinstalou à mesa e perguntou com desconfiança: O que houve? Minha mãe estava muito calma. Entrelaçou as mãos sobre a toalha, que já estava livre de todas as migalhas, e disse: Dentro de alguns dias partirei com Alessandra. Nunca havíamos partido em viagem. Nossas malas de papelão e de verme, de aparência antiquada, fazia no alto do armário. Vão partir? E para onde, se for possível saber? Nós nos vamos, respondeu minha mãe calma. Vamos embora. Houve um silêncio. Eu tinha encostado minha cadeira dela e ambas fitávamos sisudas. Não queremos mais ficar aqui nesta casa. E o que há de ruim nesta casa? É uma casa confortável, com um aluguel vantajoso. O que vocês têm a reclamar desta casa?
Minha mãe hesitava, esperando que ele compreendesse sem outras explicações, unicamente pelo olhar, poupando-a de uma tarefa desagradável. Por fim, disse: Não queremos mais estar com você. Ele ficou indeciso, medindo a seriedade das nossas palavras. Estávamos sentadas lado a lado e me pareceu que ele deveria estar vendo diante de si duas Eleonoras, igualmente firmes, igualmente resolutas, que expressavam com todo o seu ser o desejo de abandoná-lo. Mas meu pai, depois de passar o olhar de uma para a outra várias vezes, caiu na gargalhada. Deixava-se levar para trás da cadeira e ria odiosamente. Pálida, minha mãe disse: Não faça isso, por favor. É uma coisa séria. Ele continuou rindo. Era uma tarde sufocante e as janelas estavam abertas. A parede do edifício em frente parecia estar mais próxima por causa da canícula. Eu temia que todos em nosso condomínio, nos condomínios vizinhos, na rua, ouvissem a gargalhada do meu pai e, curiosos, viessem bater à nossa porta para saber a causa daquela hilariedade incontível. A causa éramos nós e a angústia que impregnava nossa vida. E como vão viver? Ele perguntou de repente, parando de rir e simulando uma benévola e interessada alegria. Como vão viver? Repetiu. Isso, mais uma vez, deixava-o seguro de seu poder. O envelope amarelo que lhe davam no ministério no dia 27 de cada mês. Com aquele dinheiro, ele acreditava ter comprado não só o direito de nos tratar como locatárias de quarto ou empregadas, mas também o de rir de nós sem se perguntar o que havia por trás da nossa decisão. Digam afinal, como vão viver? Insistia. Eu sempre ganhei dinheiro, minha mãe respondeu. Sei que posso até ganhar mais. Com os concertos? Insinuou ele irônico. Sim, também com os concertos. Papai começou a rir. O riso, e no riso sua camisa se abria sobre o peito enorme e peludo. Nossas palavras nem sequer arranhavam sua casca espessa. Seguro de si, ele não se preocupava em nos dissuadir de nosso propósito. Em vez disso, nos apontava a porta que estava ali, a 2 passos. Bastava que abríssemos para ficar livres. No entanto, permanecemos grudadas à toalha branca e ele ria. É uma coisa séria, Liberto, repetiu minha mãe, tentando abrir caminho entre as pausas daquele riso. Nós já decidimos. Enquanto ele achou que a brincadeira já durara o tempo bastante, parou bruscamente de rir, se endireitou na cadeira e mudou o tom de voz. Vocês estão loucas, disse, olhando com dureza primeiro para uma e depois para a outra. Loucas, repetiu. Precisam de um tratamento para se restabelecer, um tratamento para os nervos, um sedativo. Eu já lhe disse, vocês têm alguma coisa aqui que não funciona. Aqui, ó. E encostou o indicador na têmpora e fazendo o gesto de girar um parafuso. Não faça esse gesto, Heriberto, explodiu minha mãe vivazmente. Não faça esse gesto, por favor. Sedativo, repetiu ele. Levantou-se e, sem acrescentar nada, saiu do cômodo. Logo ouvimos o ruído costumeiro da fechadura. Seguiram-se dias difíceis. Até nossa amizade com a Escelante se assemelhava àquela solidariedade afetuosa, aquela compreensão íntima e piedosa em que se unem as vítimas de uma minoria perseguida. Às vezes, durante a tarde, quando eu fazia os deveres de casa, mamãe entrava no meu quarto e, sem motivo algum, me convidava a interromper de imediato o estudo e subir à casa de Fulvia. Se eu resistia, intuindo que aquilo era um pretexto seu para ficar sozinha com papai, ela me suplicava com o olhar. Vá lá para cima, Sandy, por favor. As Celantes, só de me verem aparecer, compreendiam que mamãe me afastara para não me ver ou fazer assistir a alguma conversa penosa ou dramática, de modo que logo me dedicavam afetuosamente sua atenção. Certo entardecer, ouvi Lídia telefonar para o capitão e lhe dizer que não podia sair por causa de Eleonora. Eu gostaria de pedir a ela que não se preocupasse comigo, mas o desejo de não ser deixada sozinha era mais forte. Nós nos sentávamos na cama e quase não falávamos, não fazíamos nada. Esperávamos que aquelas horas passassem, e esperar juntas parecia mais fácil. Tensas, atentas, nos sobressaltávamos a cada mínima voz, a cada rumor, prontas para correr em auxílio. E através da nossa espera lancetante, lutávamos nós também contra meu pai,
com todas as razões que existem nas mulheres e que os homens não podem compreender. Um dia, assim que entrei, Lídia me anunciou agitada. Hoje ela diz tudo a ele. Sobre o quê? Sobre Raven. Fiquei pesarosa, temia que uma risada do meu pai pudesse estragar, macular e até destruir a doce fábula que eu também vivia por meio da mamãe. É preciso falar francamente, disse Lídia. Chega um ponto em que não se pode evitar. Sim, admiti, mas não com papai. O papai não compreenderá nada. Ao contrário, justamente por isso, replicou Lídia, é preciso pensar na lei. O que tem a ver a lei? Estamos falando de sentimentos. Lídia exclamou. A lei nunca pensa nos sentimentos das mulheres. Mas então, repliquei, como é possível fazer uma lei que seja realmente justa e se despreza uma coisa que para nós é a mais importante? No entanto, assim é, disse Lídia. E para os homens, mãe? Perguntou Fúvia após uma pausa. Para os homens é diferente. Para os homens nunca se fala de sentimentos, mas somente de necessidades que eles têm de, como direi, é difícil explicar. Você quer dizer, perguntou Fúvia brutalmente, de ir para a cama com uma mulher? Isso mesmo. Eu tinha em mim uma rebeldia, um nojo tão profundo que ousei perguntar um ímpeto. E com essas coisas, ao contrário, a lei se preocupa? Sim, respondeu Lídia. Para os homens, sim. Subiram-se à face chamas ardentes. Mas talvez, comentei, seja possível prescindir dessas coisas. É difícil, mas creio que é possível. Eu pensava que Enéa e falava sem encarar minhas amigas. Mas como se pode prescindir de um sentimento? Perguntei angustiada. Fúvia e Lídia não responderam. Pouco depois, Lídia me explicou como a lei era feita, o significado diferente que se dava para o homem e para a mulher a palavra fidelidade. Disse também que minha mãe decidira confessar ao marido que estava enamorada de Rave, que nunca fora sua amante, que desejava ir embora justamente para agir com honestidade e ter com ele uma vida feita de gostos e aspirações comuns. Enquanto Lídia falava, eu havia começado a chorar. Não chorava fazia muito tempo, talvez anos. Minha mãe me fizera de mim uma menina feliz, ensinara-me a me contentar com poucas coisas materiais e a me sentir rica de todas as outras. Na verdade, eu não recordava ter chorado algum dia desde criança. Só uma vez, um pouco mais de 11 anos, temera estar muito doente. Então confidenciara a Sista, porque não queria que mamãe pudesse sentir alguma apreensão por minha causa. E Sista me dissera que eu não estava doente, dissera apenas que eu já era uma mulher. Sem pedir outras explicações, eu me afastara, seguira para meu quarto, para a caminha apertada entre os armários que era um refúgio valioso e o nó de dolorosa humilhação que tinha dentro de mim se dissolver em pranto. É preciso fazer alguma coisa pelas mulheres, disse Fúvia. Dário diz que com o tempo isso será feito. Com o tempo, exclamou Lídia. Toda mulher espera que esse tempo chegue, e enquanto isso sua vida inteira passa, acaba. No entanto, Dário garante que com o tempo se fará alguma coisa. Nos Estados Unidos, as mulheres podem ser eleitores e deputadas. Largada na cama, eu chorava baixinho, o pranto me fazia bem. Fúvia seguia falando e eu balançava a cabeça, pedindo-lhe que não continuasse. Mal sabia o que era deputado ou eleitor, não tinha desejo de ser nada disso, mas não queria que se falasse de fazer alguma coisa pelas mulheres como se faria para seres inferiores ou incapazes. Queria que nos deixassem viver segundo nossa índole melindrosa e delicada, tal como ao homem era permitido viver com sua força e segurança. Não, eu dizia balançando a cabeça, não se devia fazer alguma coisa por nós. Também nós, como os homens, pelo simples fato de termos nascido, deveríamos ter direito ao respeito pela nossa existência. Eu chorava, as duas deixavam que eu chorasse. Lídia me dava tapinhas no ombro e esse era o único conforto que ela podia me dar. Segurei sua mão roliça e a beijei com agradecida ternura. Finalmente ela disse: A esta hora devem ter terminado. E eu desci de volta. Havia escurecido. Dirigi-me à cozinha, onde Sista engomava sob a luz amarela da lâmpada de poucas velas. Ergueu os olhos ao me ver entrar, e eu lhe fiz um aceno que significava: Onde estão?
E ela disse: seu pai saiu. E a mamãe? No quarto do casal, no escuro. Deve estar na cama. Fechou a porta girando a chave. Peguei uma cadeira e me sentei junto à tábua em que Sista continuava a engomar com empenho. O ferro indo e vindo lançava sobre mim lufadas candescentes e afogueadas. Ela estava passando uma camisa do meu pai, uma camisa de mangas longas, difíceis de manejar. Embora fosse muito hábil nessa tarefa, Sista não conseguia dominar aqueles braços compridos. O que aconteceu? Perguntei. Não sei. Seu pai gritava, sua mãe não parava de chorar. Por quê? Ela hesitou um pouco e afinal respondeu. Não sei. Você está mentindo, Sista. Tenho certeza de que não se aguentou e foi escutar atrás da porta o que eles disseram. Insisti com dureza. Após uma pausa, ela confessou em voz baixa. Não consegui ouvir muito, sua mãe falava baixo. Ele dizia, isso vai passar. Ela chorava, dizendo, não é possível, nunca vai passar. E acrescentou, enquanto eu viver. Ele respondia, dizendo que as mulheres são... São o quê? São todas de umas rameiras. Ele disse isso à mamãe? Sim, respondeu Sista de cabeça baixa, continuando a engomar. E depois ele disse, você vai ficar aqui, nesta casa. E o que mais? Não sei. Ele andava para lá e para cá o tempo todo no quarto. Tive medo de que me descobrisse. O ferro ia e vinha sobre a enorme camisa do meu pai. Sista se calou e eu já não tinha forças para interrogá-la. Fitava a camisa com os olhos arregalados, ofuscada por aquele branco. Não sentia vontade nem sequer de me mover, de ir encontrar a mamãe para confortá-la. Olhava a Sista e em sua face imóvel, nos olhos inexpressivos, via um antigo hábito de obedecer. O que se pode fazer, Sista? Eu lhe perguntava certa noite. E ela respondera: o que você quer fazer? Ele é o marido. São coisas deles, dissera num outro dia. Coisas de pessoas que se casaram e devem passar a vida juntos. A vida é longa. Eu não queria me resignar. No entanto, espantada, percebi que já abandonava minha mãe, deixando-a sozinha, mergulhada em sua funda angústia, exaurida pelo pranto, e continuei a observar a cesta que passava ao ferro. Sob a luz da lâmpada, a grande camisa, com a abertura circular para o pescoço, os punhos, a forma dos ombros. Parecia um homem vivo e invasivo, estendido diante de nós em toda a vastidão do seu corpo, empoeirado, seguro de si. Estávamos atentas a ele e o servíamos, cuidávamos da sua pessoa. Eu via o ferro preto deslizar lentamente sobre a camisa branca como sobre uma pele arrestada, lívida. O ferro parecia um sanguessuga nojento. Sista o impelia sobre o colarinho, já passado e rígido, para que também ali o tecido absorvesse a goma. Impelia-o repetidas vezes, insistentemente, com tenacidade. Parecia que o bicho negro queria se grudar ao pescoço, sugar todo o sangue. E, de repente, naqueles golpes duros e pungentes, eu descobri uma intenção secreta. Você precisa me ensinar a engomar, Sista. Falei. Ela ergueu de chofre a vista para mim, assustada por ter sido surpreendida em seu delito. Percrustava-me e seu rosto macilento era devorado pela fixidez dos seus olhos. Gostaria de negar, talvez, em vez disso, após um instante, recomeçou a impelir o ferro preto e pontiagudo contra a frágil brancura do colarinho. Sim, respondeu em voz baixa. É uma coisa que todas as mulheres devem saber. E assim chegamos ao dia 12 de julho, 18º aniversário da morte do meu irmão. Já fazia muitos anos que nessa data minha mãe e eu íamos sozinhas ao Rio. Meu pai estava cansado de uma cerimônia que, àquela altura, aliviada a primeira dor lancinante, deveria lhe parecer inútil ou, quem sabe, até mesmo grotesco. Hoje não posso, dissera na primeira vez, enquanto nós nos arrumávamos para sair em nossos vestidos pretos. Estou envolvido numa tarefa importante. Ao aduzir esse pretexto, se mostrava constrangido como se houvesse precisado utilizá-lo para fazer algo ruim. De resto, nós sabíamos muito bem que ele jamais tivera nenhuma tarefa importante. No dia seguinte, encontrou outra desculpa. Depois não disse mais nada. No dia 12 de julho, minha mãe, de manhã cedo, tinha convocado Otávia.
Ela agora vinha à nossa casa com bastante frequência, se bem que meu pai nunca a tivesse visto. Quando Otávio entrava em seu passo claudicante e resoluto, de repente a casa inteira caía em seu poder. Até Enéia era excluído da sala. Naqueles dias, se sentava na cozinha como cista, esperando o fim do colóquio sobrenatural. Eu imaginava que todos os seus dias deviam transcorrer assim, passando de uma cozinha à outra, arrastando de casa em casa aquela atitude que deliberadamente ele mantinha séria e compenetrada. Se a sessão durasse muito tempo, Sista lhe oferecia um pedaço de pão com um pouco de queijo. Ao comer, ele conservava a expressão taciturna, como se nem mesmo o ato de matar a fome pudesse naquele momento alegrá-lo. Engolia um bocado após o outro em silêncio, apertando entre os joelhos a desgastada bolsa das ervas e dos amuletos. Naqueles momentos, nem sequer ousava me tocar com o objeto untuoso que muitas vezes transparecia em seus olhos. Ficava totalmente concentrado no gesto lento e sôfrego de se alimentar. Sua animalidade oculta se exauria em morder, mastigar e engolir. E sua fome e sua vida nômade humilhante acabavam suscitando em mim uma espécie de piedade. A passagem do tempo mudara pouco, o corpo continuara atarracado sob a cabeçorra e o ar malicioso do seu rosto se acanalhara numa experiência já adulta. Vestia-se sempre de preto. Tive algumas manifestações, me disse ele no dia 12 de julho. Vi uma face aparecer sobre a parede e certa noite ouvi distintivamente uma voz me sugerir: escreva. Quer dizer então, respondi, que você decidiu também exercer esse ofício? Não é um ofício, é uma missão. Sista se afastara para ir espiar atrás da porta da sala e ele aproveitou para pegar na minha mão. O contato de sua pele me perturbava profundamente e me encolerizava pensar que justo um homem como ele despertasse em mim aquele langor invencível. Na bolsa onde carregava as ervas e os amuletos, os clientes lhe deslizavam uma pequena gorjeta de poucas liras ou, mesmo alguns ovos, um pedaço de pão. Mas ele não se sentia mortificado por sua condição servil. Pelo contrário, queria continuar por toda a vida aceitando essas esmolas, embora fosse forte e saudável e pudesse facilmente encontrar serviço. Solte-me, reagi empurrando sua mão. Partirei logo, sabia? Vou embora daqui. Você e sua tia nunca mais virão a esta casa. Acrescentei com uma pontinha de desprezo. Esta talvez seja a última vez que nos vemos. Enéas sorriu odiosamente e disse: Não pense nisso, pense em mim agora. Ao mesmo tempo tentava deslizar sua mão pelo meu decote. Livrei-me com um empurrão. De repente escutei mamãe sair da sala como se quisesse vir em meu socorro, fazendo correr as argolas da cortina no arpejo. Nós duas nos abraçamos no vestíbulo semi-escuro. Seu olhar estava brilhante, alucinado. Hoje ele também comparecerá ao encontro, me disse.